Olá, vamos então dar início a essa aula sobre o livro de Juízes e nesse primeiro vídeo, eu vou fazer dois, nós vamos apresentar uma visão panorâmica desse documento importante do Antigo Testamento, em suas estruturas literárias fundamentais, principalmente levando em conta os redatores finais, a elaboração da teologia deuteronomista, portanto, que está na base da escritura do livro de Juízes, e em seguida, no segundo vídeo, aí entrar numa análise mais detalhada de um ou outro texto que mereça um destaque para que a gente compreenda esse período de vida pré-estatal das tribos de Israel. O livro de Juízes narra, então, um momento importantíssimo, que é aquele momento da conquista da terra, narrado, e a divisão, narrado pelo livro de Josué, e o momento que antecede a irrupção da monarquia, a chegada da monarquia em Saul. Então é isso. Comecemos então pela importância literária e a estrutura a partir da qual se monta, se constrói, se redige o livro de Juízes. Em primeiro lugar, é preciso admitir que o livro de Juízes não é um retrato histórico do tempo que ele admite narrar. É muito mais uma interpretação religiosa, deuteronomista, e vocês já sabem o que significa isso, no final do século VII, principalmente a partir do rei Josias, é que se reconstrói a história profético-tribal que visa legitimar a reforma do Estado e legitimar o pan-israelismo de conquista que se dá naquele momento presente. E isso é feito de maneira a tentar reunir tradições seculares de tribos que outrora eram independentes uma da outra, mas que em algum momento viveu uma espécie de confederação de tribos e que testemunharam, vez ou outra, união, às vezes até em torno de guerras contra inimigos comuns, para defender um ideal de autonomia e de economia de subsistência, de anti-estatismo das cidades-estados e em nome do Deus mais importante na memória que chega até o deuteronomista, através da profecia, que é a memória da fé em Javé, aquele Deus que vence o faraó, que vence a escravidão do Egito e que promete uma aliança, que faz uma aliança e promete a terra que é conquistada sob Josué e agora é interpretada nos seus desafios cotidianos vividos pelos juízes. Em segundo lugar, então não é história, mas é um livro que contém tradições históricas memoriais, mas é feito sob uma trama com base na teologia deuteronomista. Um só Deus, Javé, um só templo, o de Jerusalém, uma só fé, né? E um só Estado. Então,
isso evidentemente é negado pelo passado remoto, tribal de Israel, muito claramente exposto na Assembleia de Siquém. Nem todo mundo seguia Javé. Javé é proposto, não imposto. Embora agora, sob Josia, ele é imposto e sob a força da espada, a custa de muito sangue. Então, a literatura expressa em Juízes, ela também reflete essa tensão que a gente vem falando dos textos deuteronomistas. Que tensão? A tensão, que eu já expliquei a vocês outras vezes, entre o tribalismo que persiste na memória profética e o, digamos assim, o messianismo que nasce com a predominância do estado de Judá sobre as demais tribos, que impõe a conquista territorial sob a religião e fé em Javé centralizada em Jerusalém. Então, essa tensão entre memória profética tribal e reforma do Estado e de um Estado a serviço de Javé vai também predominar no livro de Juízes. O livro de Juízes, na verdade, tenta narrar uma história pré-estatal, antes de Samuel e Saul, juntando diferentes tradições de diferentes tribos. Você passa por 12 grandes juízes selecionados, alguns com uma história mais ampla, outros apenas citados, mas que tenta abarcar diferentes tribos para que se ofereça uma epopeia nacional, de unidade nacional, digamos assim, pretendida pelo Estado de Judá, que representa agora o Israel como um todo, um Israel unido que se perdeu ao longo da história, desde o desmembramento dos dois reinos, né? do reino de Salomão, o norte e o sul. Depois de Salomão, não houve mais, pelo menos na ótica do deuteronomista, essa unidade que agora novamente é pretendida por Josias, no século VII. Então, daí o interesse em reunir todas essas tradições tribais, como uma epopeia das tribos que fazem tudo isso em nome de Javé. Historicamente, é verdade que não foi bem assim, vocês sabem disso, mas o que prevalece é o relato deuteronomista, e só com muita criticidade a gente percebe o outro lado da história, mas sempre tentando entender o texto não como história, mas como um relato de fé, um relato teológico. Por isso, é bom distinguir o livro de Juízes do livro de Josué. O livro de Josué, na perspectiva deuteronomista, é o livro que conta a entrada, a conquista da terra e a sua partilha. E o livro de Juízes conta, no fundo, a mesma história, mas agora com base em outras tradições, mas na pretensão da diacronia, do evento histórico em continuidade com a conquista da terra. O livro de Juízes pretende explicar como é que como as tribos viviam e quais eram as dificuldades daquele tempo, seus pecados, suas conquistas,
os pontos de unidade e os grandes desafios, porque o livro vai terminar numa catástrofe, com estupro, com guerra, e termina assim, terrivelmente, desembocando, quase que como o deuteronomista dizendo, é preciso um rei para resolver todos esses problemas. Veja que ele termina numa ótica muito propícia ao interesse do Estado de Josias. Bom, continuemos depois no segundo vídeo, entrando com maiores detalhes.